Sim, eu cocriei mais de 300 mil reais com ressonância harmônica e eu vou te ajudar como é que essa ferramenta me ajudou a entender como fazer dinheiro. E sim, a ressonância harmônica me ajudou muito a destravar as minhas crenças para fazer dinheiro e eu vou te explicar como que aconteceu essa jornada na minha vida, na minha história, em que eu já trabalhei, como é que foi esse processo, de uma forma que não fique denso. Então, se você hoje é um ressonante, terapeuta, psicólogo, está passando por um processo de transformação espiritual, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, porque aqui eu estou falando sobre marketing, sobre vendas, sobre crenças, sobre ressonância harmônica, que é uma das ferramentas espirituais que me auxiliaram a desenvolver uma empresa, a ter hoje uma estabilidade, entre aspas, né, financeira e ter um meio de me comunicar e estar no mundo e não ser do mundo, beleza? Então, hoje eu quero explicar e falar aqui um pouquinho da minha história com o tema dinheiro aliado à ressonância harmônica, porque a ferramenta da ressonância harmônica me auxiliou muito no desenvolvimento do meu ser para a cocriação de dinheiro, porque uma das crenças que eu tinha antes era, nossa, eu não sei se eu tenho capacidade de criar uma empresa, não sei se eu tenho capacidade de receber mais do que X mil reais, né? Eu não sei se eu consigo viver de uma forma diferente a qual eu via a minha família e pessoas da minha família vivendo, beleza? Então tudo isso a ressonância me ajudou a trabalhar. Então eu vou contar um pouquinho sobre o que aconteceu e o que eu precisei mudar na minha mentalidade e o que aconteceu durante o processo para hoje eu ter uma empresa que já faturou aí mais de 300 mil reais ajudando terapeutas no marketing, na expansão das terapias holísticas e o meu comecinho também como terapeuta, né? Para quem não sabe, eu além de empresário tenho formação em Reiki, né? Então sou mestre em Reiki, tenho formação em terapia multidimensional, em mesa radiônica também. E o meu começo aqui no digital foi como terapeuta, tá? Então, para a gente entender tudo isso de forma mais cronológica e você entender exatamente o momento que a ressonância entrou na minha vida e começou a me gerar resultado, eu vou falar primeiramente quando eu estava fora do contexto ressonância harmônica para você perceber a transformação a partir do momento que eu comecei a fazer o processo com a ferramenta. Então, novamente, se você não se inscreveu, se inscreve aqui. Muita gente está chegando aqui no canal, está caindo de paraquedas, está gostando do conteúdo, mas ainda não segue. Então, se você ainda não me segue, mas gosta de conteúdo de espiritualidade, prosperidade, crenças e essa ferramenta da ressonância harmônica hoje que está sendo muito vista, né? A ferramenta do professor Hélio Couto, se inscreve aqui, curte, porque eu tô soltando vídeo todos os dias falando da minha experiência e também dando dicas para terapeutas, psicólogos e mentores que querem prosperar através do digital. Beleza? Então, se inscreveu, curtiu o vídeo já, vamos lá para cima. Então, primeiro de tudo, né, para quem ainda não conhece a minha história, né, eu comecei toda essa jornada do marketing quando eu comecei a estudar sobre, né, afiliação. Então, o meu início aqui no digital foi realmente buscando estudar o que estava acontecendo no mundo do marketing lá em 2017 para 2018, né? Só que, para vocês pegarem o contexto, nessa época que eu estava estudando marketing, tarará, eu vivia numa kitnet de três cômodos, né, sendo eles sala e cozinha juntas, um quarto e um banheiro, né? Então eu vivia ali com a minha esposa e nós chegamos lá, né, com 5 amigos, né? Era minha cunhada, o namorado da minha cunhada, a nossa amiga Martina, a minha esposa e eu. Né? Então essas 5 pessoas vivendo numa kitnet de 3 espaços, dividindo o quarto e tudo mais, isso aqui em Florianópolis, né? E aí o que aconteceu? Aqui em Florianópolis, eu tive mais dificuldade em conseguir emprego e tudo mais, então trabalhei na temporada como garçom lá em 2018. Lembro que eu passei o meu aniversário, né,
trabalhando. E no meu aniversário aconteceu algo muito. Foi um salto quântico, né? Foi um salto quântico realmente. Porque você já vai entender o que isso tem a ver hoje com a minha mentalidade de dinheiro. Né? Então, vamos lá. O que acontece? No meu primeiro aniversário em Florianópolis, eu estava fazendo um bico de garçom. Então, cronologicamente, para você entender como é que eu saí disso para hoje ser empresário, ser mentor de terapeutas, né? Eu preciso te contar essa parte. Então, quando eu cheguei em Florianópolis, eu comecei a fazer um bico, né, de garçom, consegui entrar, né, lá e fui garçom, né, durante um período ali que fazia freelancer lá em Jurerê Internacional. E dia 31 de dezembro de 2018 tinha uma festa de final de ano nesse lugar lá em Jurerê Internacional. E aí eu fui lá trabalhar. E aí eu nunca tinha trabalhado como garçom, né? E aí aquela loucura, né? Galera lá indo trabalhar e eu tinha recém saído do ensino médio, enfim. E foi bem, bem louco, assim, porque era um restaurante de luxo, né? Eu não sabia que era um restaurante de luxo. E quando tava lá naquela loucura de noite, atendendo as pessoas, eu comecei a ver uma realidade financeiramente falando que eu nunca tinha visto antes. Por exemplo, quando eu cheguei, né, e era a primeira vez que eu estava indo realmente num dia grande de festas naquele restaurante, eu nunca tinha visto uma Ferrari, um carro importado, de verdade, assim, na minha frente, a 1 metro de distância. E aí, quando eu estava chegando nesse restaurante, eu vi muitos carros ali muito bonitos, muito importados, coloridos, muita gente que dava para sentir o cheiro da riqueza, e elas estavam indo para esse evento onde, né, eu estava ali trabalhando de garçom. E aí eu comecei a perceber que existia uma realidade ali que parecia que era muito descolada do que eu estava acostumado a viver, né? Pessoa, pô, vendo o cardápio ali, a pessoa investindo em combos e comidas de R$ 2.000, R$ 3.000, champanhe para tudo quanto é lado, muitas pessoas felizes. E eu lembro que na hora da virada ali, eu lembro que eu tive um ponto de inflexão, que eu tava parado, assim, olhando os fogos, né, de artifício, e lembrando, cara, eu saí do colégio militar e hoje eu tô aqui em Jurerê Internacional, em Florianópolis, trabalhando de garçom, é, recebendo pela noite ali relativamente bem, mas percebendo que existe uma realidade financeiramente falando muito maior do que eu sequer possa conceber hoje. Porque lá eu consegui ver que existe níveis de riqueza muito acima do que eu sequer poderia imaginar. Simplesmente pelo fato das pessoas investirem ali em coisas extremamente caras na minha concepção e de uma forma tão tranquila, e tudo isso em uma noite só, né? E ali eu vi que existia alguma coisa que eu não estava conseguindo. Eu não quero ter acesso a essa realidade aí. Quero ter acesso a essa realidade aí. Essa que foi a minha percepção. A partir disso, eu ainda não fazia ressonância, tá? Lembrando, ainda não fazia ressonância. Só que no mesmo ano eu comecei realmente a fazer a ressonância, né? Porque isso foi ali virada de 2017, eu comecei a estudar a ressonância em 2018, e ali foi 5 ou 6 meses de estudo da ressonância. Só que em meio disso, o que acontece? Depois disso eu comecei a estudar a ressonância, e aí eu comecei também a fazer a ressonância, né? Dentro disso, eu ainda não tinha nada fixo. E paralelo ao que eu fazia como garçom, eu também sempre gostei de estudar música eletrônica. Então eu produzia música e eu ficava dias e dias produzindo músicas no meu computador para um dia tocar em festivais e, quiçá, um dia receber um cachê legal para começar a viver minha vida. Esse que era meu plano, né? E aí aquilo não foi dando muito certo. E eu já estava ali na segunda ressonância, tinha pedido a minha primeira ou segunda ressonância, e as coisas começaram a acontecer e tudo mais. Pedi algumas coisas, inclusive, relacionados à música, mas nada que me gerasse renda. Enquanto isso, né, eu também estava passando por um processo de catarse, porque a única pessoa que pagava todas as contas da casa e ficava responsável por suprir tudo que existia dentro de casa era a minha esposa, a Júlia, né? Então, desde o processo da gente
se mudar de Santa Maria para Florianópolis, ela que bancava tudo, ela que tinha emprego e eu não estava conseguindo encontrar emprego naquela época, não estava conseguindo trabalhar de fato, a não ser esses pequenos bicos, assim como garçom naquele restaurante, né? Então, quando eu comecei a estudar a ressonância, eu fiz a formação, né, de Reiki, e aí eu comecei, de fato, a minha jornada no digital, produzindo conteúdo, porque eu percebi que existia uma tendência ao digital começar a crescer bastante. E a partir disso, eu decidi largar, de fato, a música eletrônica, né? Decidi também largar, de fato, o que ia me distrair, que seria um emprego ali CLT, e eu decidi que eu ia trabalhar como terapeuta. Né? A partir daí eu comecei a produzir conteúdo dentro do Instagram, fazia algumas lives, fazia conteúdo, comecei a aprender sobre conteúdo, comecei a fechar os meus primeiros clientes, fechei os meus primeiros clientes e a partir dali deu uma destravada, né? Porque eu comecei a perceber que o digital ele seria uma grande oportunidade para eu transformar o que aquela época era uma realidade que eu não estava gostando e eu precisava atualizar. Então, a partir disso, eu comecei a atender como terapeuta, comecei a fazer live, comecei a fazer produto, comecei a criar novos produtos, comecei a estudar muito sobre estratégias digitais. E eu vou contar aqui uma segunda catarse que eu tive, que foi o seguinte: chegou um momento da nossa jornada no digital, eu e minha esposa, que tava muito difícil da gente consolidar alguma coisa, de fechar cliente e etc. Né? E a partir daí a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, eu tive um estalo num dia que eu fui jogar basquete. E o que acontece? A gente criou juntos, eu e minha esposa e eu, uma agência para trabalhar paralelo ao meu trabalho como terapeuta, né? E a minha esposa, estando grávida, né, mais, ela ficou cuidando da gestação, né? Então ela não estava mais trabalhando. E aí eu vou até contar o dia que a gente fez uma alquimia com arquétipos para a gente focar 100% na empresa de marketing. Mas eu lembro que numa catarse que aconteceu, que eu vou contar essa catarse da vez que eu tive que sair de Florianópolis e voltar para Santa Maria, mas pulando essa parte, a gente em Santa Maria estava com um foco já outro, né? Eu estava fazendo alguns atendimentos como terapeuta, mas o nosso foco era trabalhar na agência que ia nos dar mais sustentação em questão financeira, né? Vender serviços para negócios. Então a gente trabalhava com mercados, com pet shops e etc. Mas nada disso estava vingando muito, né? A gente não tinha ainda uma consistência financeira para conseguir realmente ter o sustento ali, né? Até esse tempo eu estava passando por catarses muito densas, porque eu estava morando na casa da minha sogra. Então, bom, vocês sabem a complexidade que é quando você tá nesse turbilhão. Eu tava para ser pai, a Ju tava para ser mãe, e aí família tudo ali, e aí a gente sem renda, e aí tudo isso muito tumultuado e a ressonância tocando, né? Então, veja, antes de eu falar do resultado que a gente começou a ter financeiro, a gente está passando por todo esse turbilhão aí. Por isso que eu falo que a ressonância ela não é brincadeira, não é fácil, porque eu sabia exatamente por que estava acontecendo daquela forma que estava acontecendo antes de eu receber o dinheiro que eu queria, os clientes e etc. Né? Então existia muita cura no campo familiar que a gente precisava passar e passamos, né? Relacionados, e aí a Haná veio para ajudar nessa aceleração, né, da cura familiar que estava acontecendo, e a família da Ju com ela mesma, a minha família com a minha família, e antes de tudo isso, né, antes de eu ter o resultado, de eu ter aquilo que eu pedi para receber, precisava acontecer todas essas curas, todo esse processo, né? E aí o que aconteceu? Como a nossa agência não tava fluindo, né? Eu teve um dia que eu fiquei, nossa, mas aí, o que tá acontecendo, né? Que eu tô fazendo ressonância, acredito que eu não esteja na zona de conforto, tô buscando, tô fazendo, e não tá rolando, né? Eu lembro que eu tinha feito uma estratégia de lançamento e deu errado, e aí eu já também não queria
não queria mais atender, eu já estava buscando outras formas, porque eu estava estudando muito mais marketing do que atendendo, e buscando. Uma vez, próximo desses dias, eu fui jogar basquete, né? E nesse dia que eu fui jogar basquete, lembrando que a ressonância tá tocando a todo vapor, né? E nesse dia eu tive um chamado, eu tive um desceu uma informação importante. E o que aconteceu nesse dia, né? Lá em Santa Maria eu não tinha surf, né? Não surfava, né? Então a válvula de escape que eu tinha em relação ao esporte era o basquete. Então eu fui jogar basquete. E ficava ali próximo, ia correndo, enfim. Nesse dia que eu fui jogar basquete, eu torci o pé. Fui fazer uma cesta e torci o pé, velho. Não me pergunte como, mas torci o pé ali no basquete, fui pular ali, se embolou com uma pessoa, e eu torci o pé feio. E aí eu voltei pra casa com o pé torcido, já, meu Deus do céu, agora nem esporte eu vou poder fazer. E quando eu tava fazendo gelo, sentado na cama, assim, no quarto, eu tava pensando, cara, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso destravar? O que que eu não tô enxergando que vai destravar o meu financeiro? O que que eu não estou enxergando, universo? Eu fiz essa pergunta, só que eu não fiz só essa pergunta. Eu fiz o procedimento com a terapia multidimensional, né? Porque como eu sou terapeuta multidimensional, eu abri campo, né, para buscar receber essas respostas pelos meus mentores. Fiz a terapia multidimensional e imediatamente eu fui tomar banho, né? Fui tomar banho, mancando ali, muleta e tudo mais, lá na casa da minha sogra. E aí, o que acontece? Tirei a roupa, parará, e entrei pro banho. Quando eu entrei pro banho e liguei o chuveiro, quando caiu a primeira gota nas minhas costas, veio a informação do seguinte: pá, cria uma agência para terapeutas e psicólogos. Foi exatamente essa informação que entrou no meu microtúbulo. Lembrando que eu já estava fazendo ressonância, e aí eu já estava na quinta ou sexta ressonância, não sei exatamente, mas por aí. Então, quando isso aconteceu, eu nem tomei o banho. Eu saí do banho, fui lá de muleta, fui até o meu notebook, fui lá no Facebook, na página da Zen, e ao invés de estar lá coisas de negócios locais, que era o que a gente focava, eu troquei para marketing para terapeutas. Eu só coloquei isso. Só que eu participava de alguns grupos de espiritualidade. E aí, nesses grupos de espiritualidade, eu coloquei lá que estávamos abrindo uma nova agência exclusivamente para terapeutas e psicólogos. Então, eu fiz um texto bem simples e soltei lá. E aí, eu saí do quarto, acho que eu fui para a sala, fui conversar com a minha esposa, e aí, de noite, eu fui olhar as notificações do Facebook, tinham mais de 150 mensagens de terapeutas querendo saber mais sobre o trabalho de marketing para terapeutas que eu havia exposto lá. E foi a partir daí que a gente começou, de fato, a consolidação da agência Zen Marketing, hoje focado em escala para terapeutas, psicólogos e mentores que querem prosperar no digital. Então a gente começou a ter os primeiros clientes, né, em 2020, exatamente, 2020 a gente começou a ter os primeiros clientes. 2020 foi o ano que também a gente descobriu a Haná, não, foi o ano que a Haná nasceu e foi o ano que a gente consolidou a empresa. Em 2021 a gente começou a realmente tracionar a empresa, a trazer cliente, a gerar resultado. 2022 a gente já tinha um faturamento, né, já construído, mas ainda não tínhamos organização financeira. E eu lembro que eu sempre falava pro time que a gente ia ter uma pessoa só para cuidar do nosso financeiro, tarará. Em 2023, a gente já consegue bater o resultado ali de 80 mil reais no ano, ainda muito pouco, mas que já nos tirou de um MEI para uma média empresa. Em 2024 a gente chega a 123 mil reais. E esse ano, e o ano passado de 2024, nós chegamos a 180 e poucos mil, 190 mil reais. E o ano de 2025 a gente vai buscar então os 300 mil reais. Só que se for pegar desde o início, né, da consolidação da empresa, a gente já fez muito mais de 300 mil reais. Tudo isso com o auxílio da ressonância, que faz a gente crescer todos os meses, todos os ciclos. A cada 3 meses de ressonância você vai
perceber as coisas que precisam ser feitas, e a gente só está chegando nesse resultado, só está realmente crescendo e agora indo em busca dos 20, 30 mil reais por mês, né? A gente hoje consegue enxergar a importância da ressonância harmônica na nossa vida, a importância da gente seguir o processo, não parar, realmente fazer acontecer e fazer com que as informações da ressonância que estão chegando, elas sejam úteis no nosso dia a dia, e para isso você precisa sair da zona de conforto, né? Então gravei muita live, fiz muitos treinamentos, testei muita coisa, me comuniquei muito, fiz muita oferta. Hoje a gente tem uma metodologia consolidada, orgânica, que é um marketing zen, diferenciada e com serviços aí que realmente transformam a vida de muitos terapeutas, psicólogos e mentores. Então, essa foi um pouquinho da nossa experiência, da minha experiência de como que hoje eu fiz mais de 300 mil reais, muito mais, e provavelmente, se a gente contar aí com o que eu fiz esse ano com a nossa empresa, foi muito mais de 300 mil reais, mas esse vídeo é para responder muitas pessoas que perguntam: ressonância traz dinheiro, casa, carro, apartamento? Sim, traz. Você precisa, claro, sair da zona de conforto, ter um negócio escalável, que é uma das coisas que o professor Hélio fala, né? Hoje o meu negócio é 100% escalável, eu tenho produtos, tenho serviços, tenho consultoria, tenho implementação, construção de equipe para que você consiga tornar o negócio escalável e atender, né, ajudar cada vez mais pessoas, e isso exige transformação, crescimento, é dolorido, né? Então as pessoas que acham que o processo de iluminação não tem dor, tem dor sim, porque nós somos seres humanos e a gente gosta de procrastinar. E quanto mais a gente procrastina, mais dor. Porque a procrastinação ela vem do ego, o ego não quer fazer. O ego quer fazer o que ele quer fazer. A centelha ela quer fazer o que precisa ser feito. E por natureza, nós seres humanos preferimos ir para o lado do ego. Então, naturalmente, por menor que seja a dor, você vai sentir dor no crescimento, porque crescer dói, beleza? E a ressonância nos ajuda a passar por isso o mais rápido possível. Bom, espero que eu tenha passado as informações para você, espero que você tenha gostado desse vídeo, vou parar por aqui. Me conta aqui embaixo como é que está sendo a tua experiência com a ressonância harmônica, né? E se você já teve resultados financeiros assim como eu estou tendo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com algum terapeuta, algum amigo, ou amiga que também está buscando ou faz a ressonância harmônica. Clica no Instagram aqui embaixo, me segue lá, eu, Robson Zen, lá eu passo conteúdos sobre o marketing zen e como você prospera no digital sem precisar lotar agenda, de uma forma leve, com metodologia e acompanhamento, beleza? Novamente, se inscreve, não esquece de se inscrever, e ao final do vídeo eu vou estar te recomendando alguns vídeos. Um eu estou te recomendando e o outro o YouTube vai estar te recomendando a lista aqui de ressonância e também de assuntos sobre marketing. Muito obrigado e até a próxima.